Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Então já pegue o seu caderno de matemática, seu lápis bem apontado, borracha, caneta verde e vamos começar. Pegue a régua também, vai ser útil para a nossa aula hoje. Pessoal, vocês se lembram o que são frações equivalentes? Nós falamos sobre isso algumas aulas atrás. Vocês se lembram deste exemplo? Olhem lá. A Ana, o Dani, o Luquinhas compraram barras de chocolate. E aí cada um cortou em quantidades de pedaços diferentes. A Ana cortou em 2 pedaços e comeu um pedaço de 2. O Dani cortou em 4 pedaços e comeu 2 pedacinhos. E o Lucas cortou sua barra em 6 pedaços e comeu apenas 3. Bom, olhando no desenho e olhando essas frações, nós vemos que todos comeram a mesma quantidade, a metade da barra. E, apesar dos números aqui que constituem essas frações, os números são diferentes, mas nós percebemos que eles valem a mesma quantidade, a metade. Olhem aqui, o 1 é a metade de 2, o 2 é a metade de 4 e o 3 é a metade de 6. Então, essas frações são equivalentes. O desenho nos mostrava aqui também. Todos comeram a metade da barra. Mas será que é possível descobrir que 2 ou 3 ou mais frações são equivalentes sem olharmos o desenho? Vamos ver isso agora, em alguns exemplos. 10/50 é igual a 1/5? Bom, precisamos fazer algumas perguntas para descobrir isto. Vamos lá? O numerador é metade do denominador? Vamos pensar aqui, pessoal. 10 é a metade de 50? Vamos pensar olhando aqui na vertical. 10 é a metade de 50? Não. E 1 é a metade de 5? Também não. Bom, então essa estratégia não nos mostrou muita coisa. Vamos ver uma próxima estratégia. Neste caso, o numerador não é a metade do denominador. Então, vamos ver uma outra estratégia. O que podemos fazer com 1/5 para que ele se transforme em 10/50? Pessoal, então vamos olhar agora na horizontal. Vamos ver uma fração ao lado da outra e vamos ver como eu posso transformar 1/5 em 10/50. Bom, do número 1, ele vai diminuir ou aumentar para chegar no número 10? É aumentar, 10 é maior do que 1. Então, eu vou fazer uma divisão ou uma multiplicação para transformar 1/5 em 10/50? Se eu fizer uma divisão, o número vai ficar menor ainda. Então, eu vou fazer uma multiplicação. Que número vezes 1 é igual a 10? Fácil, né, pessoal? 10. Uma vez o 10 é igual a 10. Pessoal, se eu multipliquei o numerador por 10, o denominador também precisa ser multiplicado por 10. O numerador multipliquei por 10, o denominador multiplico por 10. 5 vezes 10, 50. Consegui transformar 1/5 em 10/50. Ou seja, essas duas frações são equivalentes, mas tem mais estratégias para comprovar que elas são equivalentes mesmo. Olhem lá. O que devemos fazer com o 10/50 para que ele se transforme em 1/5? Será que é possível transformar 10/50 em 1/5? Vamos continuar olhando na horizontal. Bom, o 10 para chegar no 1 e o 50 para chegar no 5, os números estão diminuindo. Então, eu vou fazer uma multiplicação ou uma divisão? Neste caso, eu faço uma divisão. 10 dividido por qual número é igual a 1? Fácil. 10 dividido por 10 é igual a 1. Se eu dividir o numerador, o denominador também tem que ser dividido por 10. 50 dividido por 10 é igual a 5. Olhem só, conseguimos transformar 10/50 em 1/5. Ou seja,
Essas duas frações são equivalentes, mas temos mais uma estratégia aí para nos ajudar. Vamos ver. Sim, nós temos mais uma pergunta que pode nos ajudar a descobrir se essas frações são equivalentes. Olhem que legal. Eu copio 10 cinquentavos e 1/5, um do ladinho do outro, e uso a estratégia na diagonal, a estratégia do X. Olhem só, eu multiplico o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração, ou seja, 50 vezes 1. 50 vezes 1 é igual a 50. E aí eu faço agora a multiplicação do numerador da primeira fração vezes o denominador da segunda fração. 10 vezes 5, 50. Opa! Se os dois resultados forem iguais, sim, essas frações são equivalentes. Muito bom. Então vamos relembrar quais são as estratégias que podemos fazer para descobrir se duas frações são equivalentes ou se até 3, 4. Nós vamos descobrir se as frações são equivalentes, ok? Por meio dessas estratégias. Olhem lá. Primeiro nós olhamos na vertical. Se o numerador é a metade do denominador, uma estratégia. Bom, também temos a estratégia de olhar na horizontal. Se para chegar o 10 para chegar no 1, eu posso fazer uma divisão. Ou se eu preciso fazer uma multiplicação para chegar na segunda fração aqui, se eu conseguir usar uma divisão ou uma multiplicação e conseguir transformar a primeira fração na segunda, significa que elas são frações equivalentes. E também tem a estratégia infalível do X, a estratégia na diagonal, que eu multiplico o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração. E depois eu faço a multiplicação do numerador da primeira fração pela multiplicação, eu multiplico pelo denominador da segunda fração. Faço essa multiplicação em x, e se o resultado for igual nas duas multiplicações, as frações são equivalentes. Ok? Pessoal, será que é possível encontrar a resposta deste probleminha? Eu preciso de uma fração equivalente à fração 2/5, e essa segunda fração tem que ter o denominador, tem que ter o 10 como denominador. O numerador eu não sei. Será que eu consigo descobrir qual fração é equivalente a 2/5, tendo o denominador 10? Vamos usar nossas estratégias? Vamos primeiro na vertical. O 2 é a metade de 5? Não. Então, o número perdido aqui não vai ser a metade de 10. Vamos agora na horizontal. O 2, eu não consigo saber o que eu tenho que fazer com ele para que ele se transforme no número perdido, mas eu posso olhar o número 5. Para ele se transformar em 10, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Se eu multiplico o denominador por 2, eu tenho que multiplicar também o numerador por 2. Então, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2 é igual a 4. Achamos o número perdido. Achamos 4 décimos. Ou seja, pessoal, 2/5 é igual a 4 décimos, ok? Muito bom! Mas se eu ainda quiser conferir se essas frações são equivalentes, eu posso usar a estratégia do X. Na diagonal, eu faço as multiplicações. 5 vezes 4 é igual a 20. 2 vezes 10 é igual a 20. Sim, essas frações são equivalentes. Ótimo? Estratégias infalíveis, hein, pessoal? Então, vamos agora para a página 152 do nosso caderno de matemática. Abriram aí? Podemos começar? Então, vamos lá. Hora de calcular. Número 1. A fração 20/50 é equivalente à letra A, 2/5. Vamos fazer o teste? Vamos lá.
20/50 é igual a 2/5? Vamos usar as nossas estratégias. Primeiro, na vertical. 20 é a metade de 50? Não. 2 é a metade de 5? Não. Então, vamos agora ver na horizontal para ver se nos ajuda. Ah, eu consigo fazer o 20 se transformar em 2 e o 50 se transformar em 5? Consigo. Como eu faço isso, pessoal? O número está aumentando ou diminuindo? 20 está diminuindo para chegar no número 2. Então, eu multiplico ou divido? Faço uma divisão. 20 dividido por 10 é igual a 2. Se eu dividir o numerador por 10, por qual número eu vou dividir o denominador? Muito bem. Divido por 10 também. Ótimo! Toda divisão que eu faço com o numerador, eu preciso fazer com o denominador. Tudo que eu faço com o número de cima, eu preciso fazer com o número de baixo. 50 dividido por 10 é igual a 5. Chegamos no número que queríamos. 20/50 é equivalente a 2/5, pessoal. Perfeito, vamos ver agora a próxima fração, a letra B. Pode ser que tenha mais alguma fração equivalente aí, precisamos conferir. Bom, 20/50 é igual a 7/2? Pessoal, é possível isso? Se eu tenho 7, eu tenho 2 aqui no denominador, significa que um bolo foi partido em 2 pedaços. Eu consigo pegar 7 pedaços de 2 pedaços? Não, essa fração não existe, então, claro que ela não é equivalente. Vamos para a letra C. 5/2, a mesma coisa, um bolo foi cortado em 2 pedaços. Eu consigo pegar 5 pedaços de 2 pedaços? Não, essa fração também não existe. Então, ela não é equivalente, claro. Letra D. Será que 20/50 é igual a 5/7? Bom, 20 não é a metade de 50. 5 não é a metade de 7. Vamos ver na horizontal? Eu consigo fazer o 20 se transformar em 5? Consigo. Dividindo por qual número? Como que é? Muito bom! 20 dividido por 4 é igual a 5. Mas se eu dividir 50 por 4 é igual a 7? Ih, gente, então essa fração aqui, elas não são equivalentes. Vamos fazer mais um teste? Vamos usar a estratégia do X para tirarmos essa dúvida? Quanto é 50 vezes 5? 250. E 20 vezes 7? 140. Se os resultados são diferentes, então essas frações não são equivalentes. Então, somente a letra A representa uma fração equivalente a 20/50. Então, pause o vídeo, copie essas continhas que fizemos juntos aqui. Porque senão, você só assinala a letra A e na hora de estudar você não vai lembrar como chegamos nessa resposta. Então, pare tudo, pause o vídeo, escreva, copie essas continhas e então volte aqui, ok? Estou esperando. Já? Então, pegue agora sua caneta verde, escreva AC, faça um certinho de verde e vamos continuar. Estão preparados? Podemos? Ótimo, quinto ano. Let's go! Número 2. A única fração que não é equivalente à fração 4/9 é. Vamos começar com a letra A. 4/9 é igual a 32/73? O 4, eu consigo fazer ele se transformar em 32? Sim. Se eu multiplicar o 4 por quanto? Por 8, pessoal. Muito bom. 4 vezes 8, 32. Mas 9 vezes 8 não é 73. Parece então que essa fração não é equivalente. Vamos fazer mais uma estratégia para conferir?
tirar a dúvida se ela é equivalente ou não? 9 vezes 32 é igual a 288. 4 vezes 73 é igual a 292. Ou seja, essas duas frações não são equivalentes. Já temos uma resposta. Será que tem mais alguma alternativa aí que não é equivalente? Vamos conferir. Letra B. 4 nonos é equivalente a 24/54 avos? Vamos conferir? O 4 eu consigo multiplicar por algum número e fazê-lo chegar ao número 24? Sim, eu posso multiplicar por 6. 4 vezes 6 é igual a 24. E 9 vezes 6 é igual a 54. Muito bom! Se eu usar a próxima estratégia, a estratégia X, eu também vou conferir isto. 9 vezes 24 é igual a 216. 4 vezes 54 é igual a 216. Ou seja, são frações equivalentes. Muito bom. Letra C. 4 nonos é igual a 12/27 avos? Será que eu consigo? Primeiro aqui na vertical, vamos conferir. O 4 é a metade de 9? Não. O 12 é a metade de 27? Também não. Então, agora vamos ver na horizontal. O 4, eu consigo multiplicá-lo por algum número para transformá-lo no número 12? Sim, fácil, né, pessoal? É só multiplicar por 4 vezes quanto dá 12? Boa! 4 vezes 3 é igual a 12 e 9 vezes 3 é igual a 27. São frações equivalentes. A estratégia do X também nos mostraria isso. Vamos conferir? 9 vezes 12, 108. 4 vezes 27, 108 também. São frações equivalentes. Letra D. 4 nonos é equivalente a 20/45 avos? 4 nós já sabemos que não é a metade de 9. 20 também sabemos que não é a metade de 45. Vamos tentar então na horizontal. Eu consigo transformar o 4 em 20? Consigo. É só multiplicar o 4 por... Isso mesmo, por 5. 4 vezes 5 é igual a 20. 9 vezes 5 é igual a 45. A estratégia do X também confirmaria isso. 9 vezes 20, 180. 4 vezes 45, 180. Achamos a única duplinha aí que não é equivalente. Olhem lá, a letra A. 4 nonos não é equivalente a 32/73 avos. Passa lá um xizinho na letra A. Pause o vídeo novamente. Copie essas continhas porque é muito importante para a sua hora de estudo, ok? E aí, pausou o vídeo? Já fez a cópia de todas as continhas? Muito bom. Então, pode colocar um certinho de verde aí. E vamos agora para a questão 3. Vamos lá. O único conjunto formado por etiquetas que representam frações equivalentes é, vamos ver, a letra A. 2/4 é igual a 4/8? Olhem lá, o que eu tenho que fazer com o 2? Vamos começar com a estratégia na vertical. O 2 é a metade de 4? Sim. O 4 é a metade de 8? Sim. Opa, já percebemos que esses dois são equivalentes. Podemos também usar a estratégia na horizontal. 2, se eu multiplicar por 2, conseguimos chegar no 4. E o 4 multiplicado por 2 é igual a 8. Por enquanto, essa dupla é equivalente, mas tem mais uma fração para entrar nessa comparação. 6/12. O que eu tenho que fazer com 2 para ele se transformar em 6? E o que eu tenho que fazer com 4 para ele se transformar em 12? Pensaram aí? O que eu tenho que fazer então?
Muito bem. Multiplicar o numerador e o denominador por 3. 2 vezes 2, 2 vezes 3 é igual a 6. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, este trio aqui de frações, sim, eles são equivalentes. Esse trio é equivalente. Todas essas frações aqui são equivalentes, ok? Vamos ver, então, a letra B. Pode ser que ela também seja uma etiqueta todinha equivalente. Vamos ver? O que eu tenho que fazer com o 1? Qual é a primeira pergunta que eu faço para a fração número 1 aqui? Bom, o 1 é a metade de 3? Não. O 2 é a metade de 6? Não. Então, eu vou ver na horizontal. O que eu faço com 1 para ele se transformar em 2? E o que eu faço com 3 para ele se transformar em 6? Ah, daria para multiplicar por 2. Uma vez o 2, 2. 3 vezes o 2, 6. Vamos ver a próxima fração. Por enquanto, elas são equivalentes. Vamos ver com essa terceira fração. O que eu tenho que fazer com o 1 para que ele se transforme em 3? Multiplicá-lo por 3. Mas se eu multiplicar o 3 por 3, eu chego no 18? Quanto é 3 vezes 3? Ah, é 9. Então, não deu certo. Esta última fração não é equivalente. Então, esse trio aqui de etiquetas não é equivalente, ok? Vamos para a letra C. 2 quartos é equivalente a 4 quartos? Vamos ver? O 2 é a metade de 4? Sim. O 4 é a metade de 4? Não. O que eu tenho que fazer com o 2 para que ele se transforme em 4? Tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Mas se eu multipliquei o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador também. Quanto é 4 vezes 2? 8. Ih, não são equivalentes. Vamos ver a próxima fração. O que eu tenho que fazer com 2 para que ele se transforme em 6? Tenho que multiplicá-lo por 3. E o que eu tenho que fazer com 4 para ele se transformar em 8? Eu teria que multiplicar por 3, porque eu fiz isso com o numerador. Mas 4 vezes 3 é 12, não 8. E a letra C não é um trio equivalente, pessoal. Então, a única fração, o único conjunto de etiquetas aí que são equivalentes, as frações são equivalentes, é a letra A. Assinale aí, ok? Pode pausar o vídeo novamente, copiar essa continha que vai te ajudar a lembrar como nós descobrimos que este trio de frações aí era a alternativa correta. Todas essas frações são equivalentes, ok? E aí, depois que pausou, copiou, volte aqui para a nossa aula. Pessoal, questão de número 4. Preparados? Então, vamos lá. Complete os quadros de acordo com o que se pede. Letra A. Uma fração equivalente a 1/3 com denominador 9. Denominador é o número que fica em cima ou embaixo? Embaixo, muito bom. 1/3. Precisamos achar agora uma fração equivalente a 1/3 com o denominador 9. Não sabemos qual tem que ser o numerador. Vamos pensar primeiro. 1 é a metade de 3? Não. Então, o número perdido não vai ser a metade de 9. Vamos pensar agora na horizontal. Vamos pensar por meio dessa estratégia. O 1, eu não sei o que eu tenho que fazer com ele para que ele se transforme no número perdido. Mas o 3, eu sei o que eu tenho que fazer com ele para que ele se transforme em 9. O que eu tenho que fazer? Multiplicar ou dividir? Multiplicar. 3 vezes 3 é igual a 9. Uma vez o 3 é igual a 3. 3 nonos é a fração que nós estávamos procurando. 1/3 é equivalente a 3 nonos. Ok, pessoal?
copie essa continha. Coloque um certinho de verde. Combinado? Muito bom! Letra B, uma fração equivalente a 2/6, com o denominador 24. Então, 2/6, não sei qual é o numerador, e encontrei aqui o denominador, que é o 24. Vamos pensar primeiro na vertical? O 2 é a metade de 6? Não. Então, o número perdido não é a metade de 24. Vamos pensar agora na horizontal. O que eu tenho que fazer com o 2 para que ele se transforme no número perdido, eu não sei. Mas o que eu tenho que fazer com o 6 para que ele se transforme em 24, eu sei. O que que é? Muito bom. Multiplicá-lo por 4. Porque quanto é 6 vezes 4? 24. Se eu multipliquei o denominador por 4, eu tenho que multiplicar o numerador por 4 também. 2 vezes 4 é igual a 8. Achamos! Uma fração equivalente a 2/6. 8/24. Excelente! Pause o vídeo, pessoal. Copie esta continha. Complete o seu caderno com muito capricho, ok? Coloque um certinho de verde e vamos para a letra C. Uma fração equivalente a 3/7 com o numerador 15. Numerador é o número que fica em cima ou embaixo? Em cima. Muito bom. 3/7 é igual a 15. Parará. Não sabemos. Vamos pensar primeiro na vertical. O 3 é a metade de 7? Então, o 15 não vai ser a metade do denominador perdido. Vamos pensar agora na horizontal. O que eu tenho que fazer com o 3 para que ele se transforme em 15? Ah, lembraram da tabuada do 3? Isso mesmo! 3 vezes 5 é igual a 15. 7 vezes 5 é igual a 35. Achamos a fração que estávamos procurando. 15/35 é equivalente a 3/7. Ok? Pausaram aí o vídeo? Copiaram essa continha? É importante para a hora do estudo, ok, pessoal? Vamos agora para a página 153. Leitura e escrita de números. 1. Complete o quadro. Na primeira tabela aqui, na primeira coluna da tabela, está escrito representação gráfica. Então, nós vamos completar com desenhos. Representação numérica, nós vamos completar com as escritas fracionárias. E como se lê, nós vamos escrever o número por extenso, como nós lemos cada número aqui. Tudo bem? Bom, nós temos um meio ou metade. Como nós podemos representar um meio em forma de desenho? Ah, pegue a régua, desenhe aí um retângulo e corte ele em 2 pedaços. Pinte apenas uma parte dele. Vamos ver como vai ficar? Muito bom! Temos aqui a representação gráfica de um meio. E como nós lemos, nós vamos escrever um meio ou metade. Ok? Completaram? Então já podem escrever A, C e um certinho de verde. Olhando aqui a representação gráfica, nós vemos um desenho com 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. E 3 pedaços desses 5 foram pintados. Como eu escrevo essa fração então, pessoal? Como? Já escreveu aí? Já escreveu como nós lemos? Escreveu por extenso? Muito bem, 3/5. Excelente! Então, coloque aí um certinho de verde. E 1/10, pessoal? 1/10. Como nós faríamos a representação gráfica? Pegue a régua, desenhe um retângulo. Corte este inteiro em 10 pedaços. E quantos desses pedaços serão pintados?
Apenas um. Show! Muito bem. E a representação numérica de 1/10 é 1/10. Excelente! Se precisar, pause o vídeo, complete a tabela e aí volte aqui, ok? Não vai fazer de qualquer jeito aí para me acompanhar, não. Capriche no seu caderno, ok? Muito bem. Pessoal, 4/9. Como nós podemos fazer um desenho que represente essa fração? Desenhe um retângulo, corte em 9 pedaços e pinte apenas 4. Excelente! E aí, nós vamos escrever por extenso 4/9. Certinho? Já fizeram aí? Muito bom! No próximo desenho, nós temos aqui 2, 4, 6, 8 pedaços, sendo que 2 destes 8 pedaços estão pintados. Então, 2/8. Escreveram aí? Fizeram a representação numérica? Escreveram por extenso? Então, é só corrigir. Muito bom! 5/7. Como nós faremos essa representação gráfica? 5/7. Desenhe um retângulo, corte este inteiro em 7 pedaços e pinte 5. Muito bom! Escreva aí, 5/7. Ok, faça um certinho de verde. E o último, 6/12. Desenhe um retângulo, corte este inteiro em 12 pedaços e pinte a metade, pinte 6 pedaços. Escreveram aí? 6/12. Muito bom! Então já pode colocar um certinho de verde. Vamos lá. Exercício 2. Pinte as réguas de fração de acordo com as representações numéricas e observe se há equivalência entre elas. Registre suas conclusões. Pessoal, nós temos aqui 1/2. Agora nós temos que pintar 2/4, ou seja, 2 pedaços de 4. Pintem aí com atenção, com capricho. E agora nós temos que pintar 3/6, ou seja, 3 pedaços de 6. Pintaram? E olha o que vocês perceberam. Nós chegamos em todas as réguas na metade delas. Olhem só. Muito bom! Observamos que essas frações são equivalentes. Embora estejam pintadas frações diferentes, ou seja, diferentes partes do inteiro, aqui eu pintei uma parte só, aqui eu pintei 2 partes de 4, aqui eu pintei 3 partes de 6, mas o espaço pintado em cada régua é o mesmo, é a metade da régua está pintada, ok? Em todas elas, nós pintamos a metade. Então, escreva essa resposta aí no seu caderno na questão de número 2. E já pode escrever AC e colocar um certinho de verde, ok? Qualquer coisa, pause o vídeo e aí volte aqui depois que estiver prontinho, ok? Galera, número 3, abaixo, na primeira régua, pinte o equivalente a 1/3. Bom, você tem 3 pedaços e é para pintar 1/3, pinte apenas 1. Pintei. E você? Pintou aí? Boa! Nas réguas seguintes, represente outras equivalências a 1/3. Olhem, pessoal, parece aquela atividade do chocolate. Nós temos aqui 3 réguas, 3 barras de chocolate, poderia ser também. E nós vamos pintar a mesma quantidade, a quantidade que equivale a 1/3. Ou seja, nessa primeira régua, para ser equivalente, eu tenho que pintar 2 pedaços. Olhem, ficou uma quantidade bem próxima, ou seja, bem parecida, igual, né? Só que aqui é um pedaço só, aqui são 2, mas equivale à mesma quantidade. E
No caso aqui que nós temos 2, 4, 6, 8, 9 pedaços, nós vamos ter que pintar quantos para chegar aqui no mesmo ponto da régua? Olha, olhando aqui já dá para perceber. Se eu pintar até aqui, o terceiro quadradinho, eu pinto a mesma quantidade. Ou seja, 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 3/9. Muito bom, excelente! Conseguimos encontrar frações equivalentes por meio do desenho. Ótimo! Muito bom. Número 4. Compare as frações decimais. Nós temos aqui 1/10, 1/milésimo e 1/centésimo. Organize-as em ordem crescente e justifique sua resposta. Pessoal, vamos pensar qual será, entre essas frações aqui, que é a menor fração de todas. Vamos pensar primeiro o que significam essas frações. 1/10 significa que eu peguei um bolo e cortei 10 pedaços. Peguei um bolo inteiro e cortei este bolo em 10 pedaços. Agora, 1/milésimo, só que desses 10 pedaços eu peguei um pedaço só, ok? Então, peguei um bolo, cortei em 10 pedaços e peguei um destes 10 pedaços, ok? Bom, agora, 1/milésimo eu peguei o mesmo bolo, só que cortei em 1000 pedacinhos. Nossa, gente, cada pedacinho ficou muito fininho, muito pequeno. E peguei um deste pedacinho bem fininho. E 1/100º significa que eu peguei um bolo e cortei em 100 pedaços. E peguei um pedacinho desses 100, ok? Então, pessoal, qual será que é o pedaço maior? Quando eu peguei o bolo e cortei em 10 pedaços, quando eu peguei o bolo e cortei em 1000 pedaços, ou quando eu peguei o bolo e cortei em 100 pedaços? Qual é o pedaço maior? Quando eu cortei em 10 pedaços, o bolo ficou maior. É verdade, porque eu consegui só cortar 10 pedaços. Agora, quando eu tinha que cortar em 1000 pedaços, que é no caso de 1/milésimo, uau, os pedacinhos ficaram finíssimos deste bolo. E no caso de 1/100º aí, eu cortei em 100 pedaços, ou seja, ficaram fininhos também os pedacinhos deste bolo. Ou seja, quanto maior o denominador, menor será o pedaço. Ok, pessoal? Então, vamos ver qual é a menor fração: 1/10, 1/milésimo ou 1/100º? E aí, o que você acha? Muito bom! 1/milésimo! Apesar de ter este número gigante no denominador, o tamanho do pedaço do bolo ficou bem pequeno. Então, 1/milésimo é um pedacinho bem pequenininho do bolo que foi partido em 1000 pedaços. Então, 1/milésimo é menor que... Vocês se lembram desse sinal matemático? Que representa menor que? 1/milésimo é menor que 1/100º. Quando eu cortei o bolo em 100 pedaços, o pedacinho do bolo ficou fino. Um pouquinho maior que 1/milésimo, mas ficou fino. E 1/100º é menor que 1/10. Quando eu peguei o bolo e cortei apenas em 10 pedaços, o bolo ficou num tamanho bom. Não ficou tão fininho como no caso de 1/100º, ou mais fininho ainda no tamanho de 1/milésimo. Ok? Então, vamos escrever nossas conclusões? Quanto maior o denominador, por exemplo, 1000, 100, menor será a fração. Quanto mais o inteiro for dividido, menor vai ficando cada pedaço, ok? Muito bom! Copie essa resposta, escreva direitinho e pode colocar um certinho de verde. Muito bem, pessoal. Agora volte lá
Na sala virtual, responda o questionário de frequência para que eu saiba que você está por dentro do assunto da nossa aula e para que você fique com presença, ok? Qualquer dúvida, é só escrever para nós, quintoanom.campestre@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo, cheio de saudades e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!